tudo bom? Meu nome é Kelly Keidan, a gente está indo aqui para a segunda aula, do CCM, que é o Centro de Capacitação Ministerial. Eu sou aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da cidade de Cajamar. Então vamos lá, só recapitulando rapidamente, a palavra Bíblia veio do grego, biblos, que significa livros, rolos, e aí ela veio traduzida do latim para o português, que significa Bíblia. O período de escrita, nós falamos, foi de 1300 a 1600 anos, isso daí pode variar de acordo com alguns estudos. Foram 40 escritores ao total que escreveram a Bíblia, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí também tem a questão do idioma, que foram 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, do Antigo Testamento para o Novo Testamento foram 400 anos de silêncio. Do livro de Malaquias para dar início aí nos Evangelhos, foram 400 anos de silêncio. O total aí são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E como eu falei para vocês, eu fiz aqui só uma colinha, tá? Só para eu não me perder e não perder a objetividade. Como eu falei para vocês, o meio da Bíblia, o capítulo, vamos dizer assim, o livro central, o capítulo central é o Salmo 118. Na aula anterior a gente leu alguns versículos e até comentamos sobre eles, E eu queria fazer uma correção, porque o que eu fui e falei, Eu falei que o livro de Isaías, ele é uma mini Bíblia, E eu falei sobre fatos, tudo. Então vocês dão uma relevada aí, porque eu acho que eu fiquei um pouco nervosa, Eu estava tentando me adequar a tudo na aula, foi a primeira aula, então dá um desconto. Na verdade, ele realmente é o livro de Isaías, ele é uma mini Bíblia, ele é tipificado uma mini Bíblia. Porque os 39 primeiros capítulos de Isaías, ele fala sobre a história, ele fala sobre as leis, ele fala sobre o castigo de Deus, Então ele fala diretamente para o povo judeu, tá? Tem todo um fundo de história, mas ele é direcionado para o povo judeu. Já os 27 capítulos restantes, ele fala sobre graça, ele fala sobre salvação, ele fala sobre profecia, ele fala sobre Jesus, Então assim, o que você acaba entendendo? Ele tipifica realmente uma mini Bíblia, porque são 66 capítulos, E que dá um resuminho aí do que no total é a Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento, ele conta sobre a história da igreja, a história do povo hebreu, os acontecimentos históricos, a cidadania, a sociedade, fala da época do Egito, fala de comportamentos, então tem todo um pano de fundo histórico. Já nos 27 livros do Novo Testamento, ele conta a história de Jesus, ele fala da vinda do Messias, ele fala sobre graça, sobre o tempo da salvação e termina aí com a profecia, que é o Apocalipse, que é a volta de Jesus. Então, nós podemos tipificar o livro de Isaías como um livro, uma mini Bíblia, tá bom? E lembra que eu falei para vocês também que no próprio livro de Isaías falava já que a terra era redonda? Em algumas traduções que você vai encontrar, hoje a gente vai falar rapidamente de uma questão de tradução, porque a gente vai falar como a Bíblia chegou até nós. No livro de Isaías, ele fala lá no capítulo, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, ele vai falar assim, que ele estava sentado sobre o círculo, sobre o globo terrestre, ele fala terra, ou seja, ele já estava afirmando que a terra era redonda. Então, aí a gente vem de um estudo dado pela escola, que alguém chegou à conclusão ou descobriu que a terra era redonda, sendo que na verdade o livro de Isaías já afirmava isso. Então assim, são algumas curiosidades que a gente vai acabar descobrindo aí no decorrer da Bíblia. Vamos para a aula de hoje, como que a Bíblia chegou de fato até nós. A Bíblia levou de 1300 a 1600 anos para ser escrita, Esse período aí, alguns vão falar que é 1400, 1500, mas o total é basicamente isso, Então, quando ela foi escrita, o que acontece? Ela ficou com as partes perdidas, ela ficou com pergaminhos, Lembra que eu falei que não foi feito de fato assim logo um livro impresso? Não, ficou folhas soltas, como se fossem essas,
de todos os livros. E aí você tinha pergaminhos, você tinha os rolos, algumas partes lá por Moisés foram escritas em pedras ainda. Então, até juntar tudo isso, tem uma longa história a acontecer. Mas vamos aqui resumidamente, lá no século XVI, né, quando foi Gutenberg inventou a imprensa, ele imprimiu, foi ele que fez a primeira impressão. E a primeira impressão de algum livro foi a Bíblia. Olha que interessante. A primeira, tá ouvindo, Antônio Carlos, que eu tô falando? Tá ouvindo, né? A primeira impressão, porque eu tenho que dar aula para alguém, aqui sozinha para a câmera é complicado, né? A primeira impressão de um livro total foi a Bíblia, né? É muito interessante isso. Quando inventaram, né, a máquina imprensa, tudo, a máquina de imprimir, né, ali, a imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? Isso, eu não sei se a gente pode levar para um âmbito não só espiritual, mas assim para a importância da Bíblia, né? O que essas palavras, né, estão falando. Só que até a Bíblia chegar até nós, teve muita coisa aconteceu, muitas coisas. Chegou a acontecer até antes, aqui no Brasil, lá em meados de 1800 e pouco, aconteceram até guerras para a Bíblia ser publicada aqui, né? A Bíblia foi perseguida, a Bíblia muitas vezes tentaram frustrar esse plano da Bíblia ser impressa e ser distribuída para todo mundo, né? E aí hoje você vê assim que a gente pode abrir simplesmente e ler, né? Olha que facilidade, né? Imagina você aí tentando lembrar de um versículo e você não tem essa facilidade para abrir e ler. Você tem que procurar numa tábua, você tem que procurar, né, Antônio Carlos, num pergaminho, alguma coisa, fica muito difícil, né? E em 1227, né, aí ela começa, além dela ser impressa, ela foi impressa e ficou num livrão. Então não tinha divisões, não tinha capítulos, não tinha versículos, era um livro, né, por inteiro. Em 1227, né, Stephen Langton, ele dividiu ela em capítulos, né? Então, imagina assim, apenas capítulos, não tinha essas divisões de versículos, né? Em 1551, né, um francês, o Robert, eu não vou ousar falar o sobrenome dele, mas foi em 1551. Ele dividiu em versículos, e aí a gente tem essa facilidade. Você consegue compreender como que as coisas foram acontecendo? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo na obra de Deus, já trazendo aqui para os alunos, né, que isso não vai ter importância. Talvez lá o Gutenberg, né, falou, pô, eu vou inventar uma máquina para imprimir um livro tão difícil, de tão difícil acesso, né? Em 1227, aí ele fala assim, poxa, para que eu vou dividir em capítulos, né? Sabe? E o Robert fala assim, para que eu vou dividir em versículos? Às vezes a gente acha que isso não vai ter um impacto. Mas tudo isso faz parte da obra de Deus para que a Bíblia chegasse de maneira mais fácil até nós, até mim, até você. De mais fácil entendimento para o povo desse século 21. Né? Então assim, hoje você abre a Bíblia, né? E aí eu te desafio aí, você na sua casa, a localizar um versículo. Você sabe localizar versículo? Né? Não vale o Salmo 91, não vale. Na minha época de escola bíblica, a gente fazia competição de, né, localizar versículos. E aí, quem era mais rápido? Então, tinha que manusear bem a palavra, né? E eu quero te desafiar você a localizar um versículo. E o versículo de hoje que a gente vai localizar, eu já deixei aberto, mas eu vou abrir aqui nessa segunda Bíblia. Eu vou deixar uma da linguagem de hoje para mais fácil entendimento. O versículo que eu quero abrir é 2 Pedro 1,20. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai tentar abrir o capítulo, né? Eu lembro quando eu era bem pequenininha não dá pra falar, quando era mais novinha, né? Porque pequena, bastou ter 10 anos, passou da minha altura. Então, a gente ia abrir o livro, né, na igreja, no culto, e não achava o capítulo, né? Dava aquela dificuldade. Não tenha vergonha, tá? As coisas acontecem assim mesmo. Você está aqui para aprender. Você vai lá no sumário, né, meu povo? Vamos lá no sumário. Esse aqui é um livro de estudo, peraí. Aqui, conteúdo, sumário, índice. E aí ele fala assim, vamos abrir a Bíblia no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E aí você fala assim, tá, aonde está 2 Pedro?
Aí você olha Antigo Testamento, Novo Testamento. A Bíblia ela vem aqui com os números, né, os nomes dos livros, e aí ela vem também com os números da página. Isso varia de Bíblia para Bíblia, porque tem Bíblia que tem comentários, aí tem mais páginas, tem Bíblia que tem menos comentário ou não tem comentário e não tem, tem menos páginas, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Então, aí a gente chega lá em 2 Pedro, né? Aí você vem aqui, capítulo 1, não é o capítulo, é o capítulo 1? É o capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, a obra aí de 1227, a gente utilizando hoje para facilitar a nossa vida. E o versículo 20, né, o estudo está falando aqui, a obra de 1551 pelo Francis Robert, facilitando a nossa vida, né? Então diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma escritura é de particular interpretação, ou seja, está dizendo que alguém interpretou antes dessa escritura, alguém inspirou antes dessa escritura. Na Bíblia Viva, que eu falei até para vocês que estão começando, né? E nem quem está começando, a gente que estuda, a gente precisa mesmo de uma linguagem mais fácil, muitas vezes. E assim, se você tiver essa facilidade de ter 2 tipos de Bíblia, muito melhor, tá? Então, 1:20 diz assim, nessa Bíblia Viva, nessa tradução. Porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Foi o Espírito Santo no íntimo desses homens de Deus quem lhes concedeu a mensagem verdadeiras da parte de Deus. Você viu como que facilita isso para a nossa vida? Hoje a gente tem uma facilidade imensa em utilizar a Bíblia, devido a esses homens, né, que apostaram e receberam o chamado de Deus para fazer esse trabalho árduo, que é dividir em capítulos e versículos. E quem é que traduziu a Bíblia para o português? E aí a gente tem que lembrar de um personagem muito importante, né, da história da Bíblia e também aqui da história da Bíblia aqui no Brasil, né, da igreja brasileira, a gente pode falar isso, né, que é João Ferreira de Almeida. Ele é português, né? Ele nasceu em 1628 lá em Portugal. E aos 16 anos ele sentiu o chamado de Deus para traduzir a Bíblia para o português, né? Ele era católico e aí ele sentiu esse chamado para traduzir a Bíblia aos 14 anos, né? E aos 16 ele deu início à tradução da Bíblia. E ele conseguiu a tradução do Novo Testamento em 1644. Ele traduziu completamente o Novo Testamento. Em 1691, ele foi até o último capítulo lá do livro de Ezequiel. Só que ele veio a falecer, né? Naquela época as enfermidades eram muito severas, né? O corpo realmente não aguentava. Em 1621, ele veio, 1691, desculpa, ele veio a falecer. E aí ele parou a tradução do Antigo Testamento em Ezequiel. E aí o amigo dele, Jacobs, né, ele continuou a tradução do Antigo Testamento em 1694. E aí ele terminou a tradução do Antigo Testamento, né? Uma coisa assim muito legal é que a Bíblia ela foi impressa e publicada num único volume dessa maneira em 1819. Olha só todo o caminho a ser percorrido, né? Em 1819 a Bíblia veio ser completamente publicada, impressa num único livro, não solto, né? Num único livro. De 1694, onde terminou as traduções, aconteceram muitas coisas. Até 1819, toda a tradução completa. Quem traduziu também a Bíblia foi Martim Lutero. Ele traduziu para o povo alemão, né? E aí, devido também, ele já tinha aquele entendimento sobre a Igreja Católica, né? Ele havia já se excomungado também, naquele momento que ele pregou as 95 teses, depois ele veio e fez a tradução da Bíblia para a língua alemã, para o povo alemão. Então, você veja assim, o preço que esses homens pagaram e dedicaram a sua vida para traduzir a Bíblia, para que a gente tenha esse acesso até hoje. No século XX, né, foi publicado aí a Bíblia já mais atualizada, que se diz assim, Revista Almeida e Atualizada. Você pode abrir uma Bíblia aí na tua casa? Abre a tua Bíblia aí já no início, que você vai ver
escrito e traduzido em português por João Ferreira de Almeida, a grande maioria aqui no Brasil. A distribuição da Bíblia, né, é o livro mais vendido em todo o mundo. Ninguém supera a Bíblia. A Bíblia é o livro mais impresso e o livro mais vendido. E ela já foi traduzida em mais de 451 línguas. Estima-se hoje, né, que a Sociedade da União das Bíblias, estima-se hoje que 95% da população mundial já tem acesso à Bíblia. 95% da população mundial tem acesso à Bíblia. Então, olha só a obra de Deus se cumprindo, né? Que toda língua vai conhecer o Evangelho, todos conhecerão o Evangelho, né? Então 95% da população já conhece a Bíblia. O que acontece? Ainda há pessoas que não têm acesso a esse livro, né? A China mesmo, em alguns outros lugares, é proibida a distribuição. Então hoje 95% da população mundial já tem acesso à Bíblia, né? Então veja, a palavra de Deus está sendo proclamada. No entanto, e esses 5% ainda que não estão tendo acesso à Bíblia? Nós temos aí pela SGM, né, que é a Secretaria-Geral de Missões da Quadrangular, ela nos dá a janela 1040, que é os países mais perseguidos, onde eles não têm acesso à Bíblia, onde os cristãos são perseguidos. Enfim, há pessoas que não têm acesso à Bíblia. E o que acontece? Dentre eles, a China também, né? Então, para as pessoas que não têm acesso a esse livro, para as pessoas que não têm como ter acesso às Sagradas Escrituras, o que eles fazem em algum desses lugares? Eles decoram, eles acabam decorando a Bíblia. Porque eles decorando a Bíblia, isso não vai sumir da mente deles, isso não vai sumir do coração deles, e aí ninguém pode tirar essas palavras, né, do coração dessas pessoas. O que acontece quando é se encontrado um cristão com a Bíblia na mão, né? É como há esses países perseguidos, a Bíblia não pode ser comercializada, a Bíblia não pode ser circulada nesses países. Então o que acontece? Há essa perseguição e as pessoas acabam decorando. Imagina aí, já para a gente encerrar, são 1.189 capítulos que a Bíblia possui e 31.102 versículos. Vai variar aí de 31.103, 31.101 para para mais ou para menos, devido a algumas traduções ou alguns livros de estudo. No entanto, não é que tem palavras a mais ou a menos, tá? É que são traduções, ok? Então, 31.102, 103 versículos, né? Você sabia que a palavra evangelho, né, lá do Novo Testamento, eu já quero encerrar com essa palavra. A palavra evangelho, ela veio de evangelion, que é do grego. E a tradução é as boas novas, né? Então nós podemos dizer que a Bíblia, além das boas novas, é a boa notícia, né? A Bíblia Viva traz como boa notícia, em algumas traduções, né? Você pode ver a boa nova, que são os ensinamentos, os caminhos, e a boa notícia. E eu quero te falar que a Bíblia é a nossa boa notícia. O mundo já está assim, está um caos, né? Todos os dias a gente vê más notícias, péssimas notícias, né? E nós temos acesso a essa boa notícia. Você já teve acesso hoje a essa boa notícia? Você já usou dessas palavras santas para dar uma boa notícia a alguém? E eu quero te fazer aí já um desafio. Que nesse momento que você está assistindo a esse vídeo, o pessoal que está assistindo também a live, compartilhe um versículo, compartilhe uma boa notícia da palavra de Deus para um amigo seu, para um parente, para um pai, para uma mãe, para a sua rede aí de amigos, nas suas redes sociais, né? E coloque aí a boa notícia que Deus tem falado com você, algum versículo que Deus tem tocado no teu coração. E eu encerro por aqui. Nossa próxima aula nós vamos falar das divisões dos livros, tá? Curte o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative aqui as notificações, né? Notificações, né? Isso é o sininho das notificações. Segue lá a nossa página no Instagram, Equialps Portal, tá? A nossa página também no Facebook. E fique atento às nossas programações e venha nos visitar aqui na igreja em Cajamar. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. Porque depois de Jesus aqui nesse lugar, você é a pessoa mais importante. Até a próxima!